E agora, uma atração especial, De Olho na Sua Visão, com a doutora Jennifer Daltro, CRMMG 41729, cuidando com carinho da sua visão. Um oferecimento CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia, Rua São Paulo 893, nono andar, Belo Horizonte. Olá, olá, boa noite! Você está na Web Rádio AMCE. Agora são 6 horas e 5 minutinhos. Lembrando sempre, hein, aí já de cara, o nosso WhatsApp para você me mandar as mensagens aqui para a doutora Jennifer Daltro, que é o 996560001. E como sempre, eu tenho o grande prazer e a grande honra de estar ao lado dela, que é diretora técnica e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. O CRMMG dela é o 41729. Doutora Jennifer Daltro, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Jane, boa noite, ouvintes. É isso aí, doutora, e como sempre, né, muitas perguntas. Aliás, eu quero agradecer imensamente a participação das pessoas no nosso Zap. Olha, eu tô assim, surpresa. Hoje eu já tive que selecionar porque não dava para colocar todo mundo. Mas dentro da medida do possível a gente vai puxando as perguntas e a doutora Jennifer vai estar aqui respondendo. E é interessante como as pessoas têm tantas dúvidas acerca da visão, né, doutora? Sim, muitas vezes na consulta médica a pessoa tem tanta coisa para perguntar que acaba esquecendo de alguma coisa e não perguntando tudo o que queria. E algumas coisas muito interessantes, diferentes. Bacana demais a participação das pessoas e bora começar, que é para isso que a gente está aqui. 996560001. Vamos começar com a Marília Fraga. Ela é do bairro Santa Teresa e ela disse que ela falou assim, mesmo que eu perceba que meu filho de 6 anos de idade não tem nenhum problema de visão, eu preciso levá-lo ao oftalmologista? Sim, Marília, é importantíssimo nessa fase pré-escolar fazer pelo menos um exame com o médico oftalmologista. Muitas vezes você não percebe, mas pode acontecer ambliopia. O que é isso? Um olho o seu filho pode enxergar bem e o outro olho não. E nem você nem ele vai perceber. É muito difícil que isso seja perceptível na rotina diária de casa. Então, antes de começar realmente o ano de primeiro ano escolar, é importante que a criança faça um exame oftalmológico completo, né, para saber se ele tem alguma coisa escondida aí. Doutora, e às vezes a gente pode achar que ele está enxergando e ele mesmo, por ser uma criança, não tem nem noção ainda, né? Ele não tem uma imagem formada do que é uma visão 20/20. Sim, se ele for míope, por exemplo, ele convive muito bem dentro de casa. O míope enxerga muito bem de perto, mas de longe não enxerga. Ou se ele tem um olho que enxerga bem e o outro olho não enxerga tão bem, ele também faz tudo o que ele tem que fazer normalmente, porque ele tem um olho dominante. Mas aí o outro olho pode ficar para o resto da vida sem tratar e ele descobrir lá na carteira de motorista, que é muito comum, com 18 anos, a pessoa vai lá fazer um exame nos médicos do Detran autorizados e descobre que tem um olho que não está enxergando tão bem. Uau. Então é bom que se faça mesmo nessa idade pré-escolar um exame oftalmológico, porque se tiver alguma doença, se for tratada, a gente pode salvar aí um olho, né, que poderia lá com 18 anos já não ter tratamento. É isso aí. A Beatriz Correia, da Savassi, ela quer saber qual o tempo de espera de cirurgia de catarata entre um olho e outro. Fiz a minha, tem 1 semana, mas eu já tô louca para fazer outra, e o outro olho, e o oftalmologista falou que não pode, que eu tenho que esperar, mas eu quero fazer. O ideal, Beatriz,
Eu gosto, né, de esperar 30 dias Nossa! entre um olho e o outro, para que esse olho que você fez tenha uma plena recuperação. Essa plena recuperação, 100%, ela se dá em volta de 30 dias. Existem médicos que fazem com uma semana de diferença, existem médicos que fazem com 15 dias, não tem uma regra. Porém, o Sim. ideal é que se espere 30 dias, porque daí todas as complicações que podem existir em relação à sua cirurgia, com 30 dias não tem mais risco de complicação nenhuma extra. Então, você já está liberada, né, para fazer a sua outra cirurgia sem nenhum problema. Então, Eu esperaria 30 dias. ela não, depois de 30 dias não corre mais risco de infecção, de Não, nada. tudo já passou. A única coisa que pode acontecer a qualquer momento, mesmo depois de anos de cirurgia, existem várias coisas que podem acontecer. Uma delas é um edema macular, que pode se dar mesmo depois de 7, 8 anos da cirurgia, eu já vi, né, como retinóloga, mas é muito raro, né? As maiores complicações são na primeira semana e a grande maioria delas com 30 dias de cirurgia. Então tá aí, Bia, você vai ter que esperar, viu? Recomendação é ouro. O Marilton Santonelli, do bairro Grajaú, obrigada pela sua participação. Marilton, foi a sua primeira participação aqui conosco. A cirurgia a laser é recomendada também para grau baixo. Ele está perguntando se é recomendada também para grau baixo. Ele tem 2 de miopia e quer fazer a cirurgia. A cirurgia refrativa, Hamilton, pode ser feita em qualquer grau, né? Acima de 1 grau pode se fazer. Só que a maioria dos médicos gostam de fazer em graus mais altos, acima de 2,5, acima de 3. Mas não tem nenhuma contraindicação formal para que uma pessoa com 1,5 ou 2 não faça. Então, se você não gosta de usar o óculos e gostaria, né, de acordar enxergando bem, não tem, a princípio, essa contraindicação. O seu olho vai ser estudado para ver se o seu olho pode passar por uma cirurgia. Então, serão feitos alguns exames para ver a espessura da sua córnea, para ver se as suas células da córnea estão dentro da normalidade. Se você não tiver ceratocone e nenhuma outra contraindicação para a cirurgia, a princípio pode fazer sim. Doutora, eu fiz essa cirurgia de laser já há bastante tempo e fiz também uma reoperação, porque eu tinha 11 graus de miopia. A minha córnea, ela poderia estar apta a fazer novamente? Olha, a terceira cirurgia não é muito recomendada, porém, se você tiver uma espessura de córnea acima de 500 e não tiver nenhuma alteração na sua córnea, a princípio você poderia fazer sim. Só que a gente não gosta muito, a gente geralmente dá um retoque só, não é recomendado um terceiro retoque. E mesmo a pessoa que fez esse tipo de cirurgia refrativa, usar lente de contato é tranquilo? Pode usar a lente de contato, sem nenhum problema. Beleza. Então tá aí respondido, viu, Marilton? Muito obrigada pela sua participação. A Sandra Márcia Borges, ela é do bairro Funcionários. O oftalmologista me recomendou um cross-linking e eu não entendi bem o que é, para que é. Você pode me explicar, doutora? O crosslinking é um tipo de laser e ele é geralmente indicado para pessoas que têm o diagnóstico de ceratocone. E esse ceratocone está crescendo, isto é, cada vez que você faz o exame de topografia corneana, o seu olho está com um grau diferente de ceratocone. O objetivo do crosslinking é que você faça com que essa córnea pare de ter essas alterações, que ela fique paralisada. Ele geralmente não reduz muito o grau, seu grau continua praticamente o mesmo ou levemente abaixo do que é hoje, mas muito pouco, né? Não é para isso. Ele é para estabilização do ceratocone, né? E se a gente conseguir essa estabilização, estabiliza o seu grau de óculos ou lente de contato, né? Então é muito bacana, é um tratamento muito bem feito. Então é um procedimento feito a laser? Sim, é um tipo de laser para córnea. É uma cirurgia? É uma cirurgia refrativa, só que específica, né, que não é para retirar o grau, né, que a cirurgia refrativa, o objetivo é zerar o grau da pessoa e ela ficar sem óculos ou o mínimo de grau possível. Pois é, na refrativa,
você tem uma modificação no formato da córnea? Não necessariamente. A gente tem 2 tipos principais de cirurgia refrativa, que é o LASIK e o PRK. No LASIK você faz uma lamela, você corta a córnea para fazer o laser e coloca essa córnea de volta. É a que eu fiz. Então não altera o formato da córnea. No PRK é como se raspasse a córnea, mas também não altera o formato não. Né? A topografia fica diferente. A gente, quando faz a topografia do paciente que já fez refrativa, dá para notar que ele fez a cirurgia, porque ela fica, né, mexida, mas não altera tanto o formato não. Mas no caso do crosslinking, então, é um processo diferente. Totalmente diferente. É outro laser, em outra máquina, inclusive, e esse crosslinking, ele faz com que essa córnea, é como, entre aspas, ficasse mais rígida. É como se eu não deixasse essa córnea ficar se moldando toda hora com o ceratocone, porque o ceratocone, ele vai mudando a córnea, ela vai ficando mais pontuda a cada ano que se passa. Assim como o próprio nome indica, então ela vira um cone. Isso, exatamente. E aí o crosslinking, ele faz com que essa córnea pare de ter essas mudanças e fique paralisada. Mas então o ceratocone, ele exerce uma pressão. Ele faz com que a córnea fique triangular, igual um cone mesmo. Nossa, que coisa impressionante isso. Sim. Meu Deus. José Atlas, do Centro. Uma criança pode ter glaucoma? Sim, a criança pode nascer, né, com glaucoma, que é um glaucoma grave, que chama glaucoma congênito, que tem que ser tratada no primeiro ano de vida. E, fora o glaucoma congênito, também pode ter glaucoma em criança de 6, 7 anos, 10 anos de idade. É mais raro, mas pode existir. E se existir, a gente precisa de tratar também. Desirê Aragão, também do Centro. Aliás, eu quero aqui exaltar a participação maciça das pessoas do Centro. Muito obrigada, viu, gente? Aliás, por falar em Centro, eu, Jane, vou recomendar para vocês o CBHO, que fica justamente no centro. Ele fica ali na rua São Paulo, número 893, do lado do Shopping Cidade, uma localização fantástica. Se você quer marcar uma consulta, aliás, se você é um cronista aqui da MCE, nós temos na MCE um convênio com o CBHO, então corre e marca, que para você tem uma super vantagem, é 4103-3006, CBHO. Eu recomendo, hein? Corre lá. Desirê Aragão, do Centro, exatamente, é ela que eu falei, que o pessoal tá participando, muita gente do Centro realmente. Ela quer saber se existe lente de contato para presbiopia e se existe, se ela pode usar um óculos para longe com a lente de contato para perto ou vice-versa. O ideal, Desirê, é você marcar a consulta com o oftalmologista e ele vai te explicar que existem várias situações que você pode definir junto com ele o que vai ser o melhor. Uma delas é ver qual é o seu olho dominante. Nesse olho dominante, você vai colocar o seu grau para longe. E no olho não dominante, o seu grau para perto. Isso na lente de contato. Dessa forma, você consegue ficar sem óculos. Ler de longe e ler de perto. Algumas pessoas não se adaptam com essa forma de prescrição. Então, existe uma segunda forma, que é uma lente de contato multifocal, que tem que ver se existe para o seu grau. A maioria dos graus existe sim, entre 8, menos 8 e mais 8 existe. Então, se você tiver dentro desses graus que existem, também é uma opção que ficam os dois olhos com longe e perto e você não precisa de óculos. Uma terceira forma que seu médico pode prescrever para você é colocar os dois olhos para longe na lente de contato e você ter um óculos especial feito ali com ele, né, com a lente de contato nos olhos, para a leitura de perto. Então, você fica bem para longe, sem óculos nenhum, e você tem um óculos apenas para leitura de perto. Então, existem essas três opções, e aí tem que realmente passar pela consulta para ver qual que é a melhor opção para você, de acordo com o seu dia a dia, né, e o seu objetivo de leitura. Então, tá aí. Então, existe a lente para presbiopia, lente de contato. Sim, sim. Interessante.
Marcelo Caíque Soares, do bairro Santa Efigênia. Pterígio volta e o que fazer para não voltar? Marcela, a gente indica que a cirurgia do pterígio seja feita geralmente após os 30 anos de idade, que após os 30 anos a chance de voltar é menor. Agora, se a pessoa tem indicação cirúrgica e tem menos de 30 anos, a gente sempre explica para o paciente que, infelizmente, pela idade, pela faixa etária, esse pterígio, mesmo tirando, ele pode voltar, né? E ele pode ser que ele precise de uma nova cirurgia mais velho. E também pode existir algumas famílias que mesmo nas pessoas com 40 ou 50 anos, ela faz a retirada do pterígio, passa-se um tempo e esse pterígio volta. Então não tem como prever pela história familiar, né? Você pode perguntar na família se tem alguém que já retirou, se voltou, que é uma forma de você saber se vai voltar, né? Mas infelizmente o único tratamento eficaz para o pterígio é a cirurgia. E ela pode ser repetida. É uma cirurgia que não tem tantos riscos se você fizer mais de uma vez, por ser na parte mais externa do olho. O que fazer para não voltar? Evitar o sol, principalmente de 10 da manhã às 3 da tarde, e pedir para o seu médico te indicar um colírio lubrificante. Quanto mais lubrificado o seu olho tiver, menos chance desse pterígio voltar. Então, doutora, a gente pode afirmar que o pterígio, ele de uma certa forma já é uma predisposição que a pessoa tem. Sim, ele tem uma predisposição genética para ocorrer. E a pessoa, quanto mais branca é, geralmente tem mais chance de ter o pterígio, sim. Então, tá aí. Marcelo Soares, do Santa Efigênia, respondida a sua pergunta. E agora nós vamos para a questão da Célia Maria Silva. Ela que é de Betim. Olha só, muito obrigada pela sua participação. Ela quer saber se existe uma restrição. Ela fez várias perguntas. Várias. Muito obrigada, viu, pela sua questão. Se existe uma restrição para ser doador de córnea. Ela quer saber se qualquer córnea serve para ser doada, se há diferença de tamanho entre as córneas, por exemplo, uma córnea de criança, uma córnea de adulto, ou mesmo entre os olhos, se há essa diferença. E ela quer saber se a pessoa que recebe pode sofrer rejeição e quanto tempo leva para recuperar. Ótimo. São muitas perguntas, Célia, mas geralmente a córnea é um órgão que sempre pode ser doado. E lá no local, no banco de olhos, né, o nosso aqui de Belo Horizonte, fica ali no Hospital João 23, essa córnea ela é analisada a fundo para saber se tem alguma restrição para essa doação. E essa córnea ela é trabalhada para que ela aguente alguns meses até chegar nessa pessoa que vai receber. É importante ter todas as idades, porque infelizmente pode existir um acidente, né, com crianças e precisar de transplante de córnea para crianças também. Existem também alguns transplantes que a gente faz de urgência. O que é isso? Então o tamanho interfere? Sim, é importante ter todos os tamanhos, ter de todas as idades. Então qualquer idade, até de bebê, né, se os pais deixarem doar, a gente coleta para doação, porque existe uso, né, para qualquer idade. A gente precisa ter essa variação. Existe diferença de tamanho, sim. E também existem alguns transplantes, por exemplo, tem um paciente que tem uma úlcera de córnea e você precisa tampar aquele olho. Você vai pegar qualquer córnea, inclusive de um idoso de 90 anos, porque você precisa só tampar aquele ferimento, fazer um transplante de urgência, para depois de uns 6 meses a 8 meses, você fazer o transplante definitivo, com uma córnea que ele precisa para enxergar. Então, mesmo aquelas pessoas que têm uma doença na córnea, um ceratocone, né, outras coisas que impediriam uma boa visão, ela pode ser útil para a gente. Então, acaba que a córnea é um tecido que é muito difícil assim, a gente negar a doação. Né? Acredito que quando tem um paciente com HIV positivo, deve ser uma restrição do banco de olhos. Mas tirando essa, assim, a princípio, que eu me lembre, não lembro de outras restrições, sabe? Então, mesmo uma pessoa que fez PRK? Sim, pode doar. Pode doar? Sim. Olha que interessante. Mas aí o banco de olhos, com aquela córnea,
vai fazer todos esses exames que a gente faz para cirurgia, a gente faz ali daquela córnea para ver a espessura, para ver a qualidade das células, para ver se essa córnea é uma córnea que pode ser usada apenas no transplante de urgência ou vai ser no transplante que vai ser para que aquela pessoa enxergue realmente bem. Ah, que interessante. Então não Tem é a só classificação da córnea. tirar a córnea e colocar um produto lá, não. Há Não. todo um processo. Há todo um processo, tem o médico oftalmologista e toda uma equipe para trabalhar em cima dessa córnea e classificar essa córnea. Olha que interessante. E você tem alguma informação, doutora, sobre o banco de córnea aqui de Belo Horizonte? Ele é bem abastecido? Nossa, é a maravilhoso. carência? Não, ele é maravilhoso. Olha que bacana. Ele funciona muito bem, e, assim, a fila ela vai muito rápido. Que bacana, que bacana. Sim. Porque a pessoa que tem ceratocone geralmente precisa de uma doação, não é isso? Graças a Deus, não. É a Não? minoria, né, que evolui para uma hidrópsia, que é uma A perda. consequência. Não, a córnea fica inchada de muita água, né? Necessita, mas graças a Deus, hoje em dia, são poucas pessoas com ceratocone que evoluem para transplante. Ah, tá. Existem outras técnicas antes disso. Bacana. Muito obrigada pela sua pergunta, viu, Célia? A gente nunca tinha tido aqui pergunta a respeito de doação de córnea, primeira vez. Obrigada mesmo. Agora a gente vai para o Yudi Costa, do bairro Sion. Ele quer saber se existe vitamina boa para os olhos e qual é. Que ele quer tomar. Ótimo. Existem sim. Hoje em dia, luteína e zeaxantina são 2 produtos que estão mais do que comprovados que são eficazes para a prevenção de várias doenças na retina. E também existem algumas vitaminas como zinco, cobre, vitamina C, que elas são antioxidantes, né? Existe um trabalho que chama AREDS 2. Esse trabalho ele foi específico para uma doença macular relacionada à idade. E ele fez uma fórmula com que ele viu qual que é a quantidade de vitaminas necessária para que pessoas com essa doença específica não tivessem progressão da doença. E essa fórmula ela existe também em forma comercial. O seu médico pode passar, só que ela é indicada apenas para a doença. Só que também as pessoas que não têm a doença têm buscado também tomar vitaminas para que o seu olho também funcione melhor. Não tem contraindicação e pode ser usado sim. Inclusive, a gente viu que algumas vitaminas melhoram, inclusive, o seu filme lacrimal, né? Então, hoje em dia, as vitaminas, elas realmente são essenciais para a saúde ocular e para a saúde em geral. Então, tá aí respondido, viu, Yudi? Tem vitamina, sim. E o Richard Mourão, do bairro Gutierrez, ele quer saber se ter sol pega e como se desenvolve e como é o tratamento. Na verdade, não se passa, né? O tersol, o nome da medicina dele chama ordeulo, ele vem de uma glândula sua, da pálpebra, em que ela se obstruiu. E nisso nós temos bactérias na nossa pele. Essa bactéria entrou nessa glândula obstruída e começou a se proliferar. Então fez como se fosse uma bolsinha de pus. É um abscesso. Um abscesso, né? Como se fosse um abscesso ali na sua pálpebra. E isso daí não passa, né? Porque as bactérias foram suas mesmo, da sua pele, que colonizaram o seu próprio corpo. Só que você precisa, além de tratar a crise quando você tiver o tersol, limpar com o melhor cuidado os seus cílios. E, na verdade, é algo que a gente não aprende em casa e que deveria ser realmente fazer parte da nossa vida, a limpeza dos cílios. A gente pode fazer essa limpeza com shampoos neutros, né, para não irritar os olhos. Existem shampoos de pH 7. E você passa esse shampoozinho nos cílios, limpando como se estivesse tirando rímel, todos os dias pela manhã, por exemplo. E dessa forma você evita de ter essa colonização de bactérias que sejam suficientes para dar essa doença que é o ordeulo. Doutora, e com relação ainda a essa questão do tersol, por que os mais antigos, eles falavam que colocar uma aliança quente de ouro fazia curar o tersol? Ainda faz, né? Na verdade, uma das formas de tratamento do tersol em si é você passar uma pomada com antibiótico
ir com anti-inflamatório 3 vezes ao dia e fazer compressa morna de 10 minutos 3 vezes ao dia. Então, na verdade, é uma fonte de calor que ajuda a dissolver aquele pus, é isso? É como se fosse a compressinha morna, né? Como é um abscesso, é uma bolsinha de pus, você precisa que esse pus extravase para algum lugar, para o exterior. Então, com a compressa morna, você ajuda com que ele extravase de uma forma mais rápida. Que, interessante, verdade, por isso que dá um conforto, né? Sim. Dá um... Sim. Ah, tá. Beleza, então tá aí, valeu, Richard. Muito obrigada pela sua pergunta. Lembrando, viu, gente, que você também pode enviar aí a sua pergunta através do nosso zap, que é o 996560001. Faça como fez a Andréia Pacheco, também do centro, que perguntou: por que quando estamos com sono, os olhos são os primeiros a dar o sinal? Realmente, né? A gente fica com o olhinho até caído, né? Nós temos vários músculos que fazem com que os nossos olhos fiquem abertos, né? E alguns deles a gente não tem uma consciência de estar usando eles, né? Então a gente abre os olhos e eles ficam abertos, e quando a gente quer dormir, a gente pode fechar por querer, mas eles também, eu tenho piscar meu que é involuntário, então alguns músculos ali são involuntários. Quando você está com sono, esses músculos involuntários, eles começam a ficar mais pesados, eles querem fechar, e você não pode fechar, que você está lá ainda fazendo alguma coisa e precisa trabalhar, e os outros que são voluntários ficam abrindo o seu olho. Então fica uma guerra ali do seu corpo com você mesmo, e que é resolvido quando você dorme, né? Então um dos primeiros sinais é o olho, porque tem músculos ali que são involuntários. Ah, entendi. Paula França, também do centro, olha o centro aí, hein? Ganhando de todo mundo. A Paula falou que tem uma amiga que teve um rasgamento do epitélio da retina. Ela está apavorada, quer saber o que é. Se é um negócio muito complicado, se a amiga dela vai ficar cega. Está apavorada, a Paula. Olha, a princípio, quando tem rasgamento da retina, se ela falou o termo correto, né? Provavelmente ela está com uma degeneração periférica tipo látice, que seria o nome correto. Depois você só confirma com ela se é isso mesmo. Se for essa degeneração periférica, ela tem que tratar com laser para que isso realmente não se rasgue, porque se rasgar e descolar a retina realmente é muito sério. Mas hoje em dia, com tratamento, mesmo descolamento de retina, a pessoa não fica cega. A gente tem cirurgia que chama vitrectomia posterior, e colocando essa retina no lugar a tempo, a pessoa volta a enxergar também. Depois só confere com ela para mim os nomes, se são esses, se é descolamento de retina ou se é uma degeneração periférica. Se for a degeneração, é muito mais tranquila, é tudo feito no próprio consultório. Epitélio, doutora, tem a ver com pele? Seria como se fosse uma camada protetora de alguma coisa? Eu acho que ela confundiu o nome. Ah, tá. Entendi. A Samira Orsini, da Pampulha. Ela tem um filho de 8 anos que gosta muito, muito, muito de nadar. Não usa óculos de natação de jeito nenhum. Ela já fez de tudo, mas ele detesta. Só que os olhos dele, sempre depois que ele nada, ficam muito vermelhos. Ela quer saber se tem algo que ela possa fazer. Sim, é importante depois da aula de natação, logo assim que ele sair da piscina, você já lavar os olhos com soro fisiológico. Se só essa medida resolver, pode manter isso para sempre. Agora, se essa medida não resolver, é necessário marcar a consulta com o médico oftalmologista para examiná-lo e ver se ele tem sinais de alergia ocular, porque muitas vezes ele pode ter alergia ao cloro ou algum componente ali da água da piscina. E se ele tiver, é necessário que ele use um colírio antialérgico ocular. Existem várias marcas, e aí o médico vai passar pelo tempo necessário, né, que ele estiver fazendo as aulas. É isso aí, Samira. E eu, Jane Usher, vou te recomendar, hein? Eu já fui, adorei, vale super a pena o CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. Eles são super profissionais, estão com
todos os cuidados com relação à pandemia, distanciamento, álcool em gel em todos os cantos. É muito bacana e você vai se surpreender com a tecnologia, com a modernidade e atendimento de primeira, hein? Rua São Paulo, 893, no centro. Telefone de lá para você marcar sua consulta é o 4103-3006. Estou te recomendando, hein? Olha só, Roberto Castalvin, não sei se eu pronunciei corretamente, Roberto, você é do Barro Preto. Ele falou, doutora, que trabalha muitas e muitas horas no computador e a luz da sala que ele trabalha é branca. Ele quer saber se a cor da luz pode trazer mais conforto ocular se ela for amarela. Pode sim, Roberto. Se você puder trocar, né, para luz amarela, pode trocar. Mas eu acho que, além disso, para você ter um conforto maior, se você tiver grau de óculos, peça para que o seu óculos tenha anti-reflexo e Blue UV, que é controle da luz azul com proteção ultravioleta. E, além disso, se você puder colocar na tela do seu computador protetores de tela externos, também seria bem interessante. E também, a cada 4 horas que você estiver no computador, você usar um colírio lubrificante, que aí você vai estar também lubrificando a sua córnea. E a cada 50 minutos que você estiver no computador, parar um pouquinho, olhar para o horizonte, piscar e voltar para a tela. Porque junta tudo, né? A luz branca, a tela do computador, o olho seco, a falta de piscar. Então, tudo isso realmente faz muito mal. Então, tá aí. Natasha Senra, da Savassi, ela quer fazer um negócio que eu nem sabia que existia. Alongamento de cílios. Super comum, Jane. Ela quer saber se faz mal e se botox na região dos olhos tem algum risco, se ela pode fazer tranquila. Olha, é importante você escolher um profissional que esteja adequado para te atender. Com um profissional bom, experiente, geralmente os riscos são muito pequenos, né? E o alongamento de cílios, ele está sendo muito difundido, né? Como eu sou oftalmologista, já peguei várias pacientes que fizeram, não vi até agora nenhuma complicação dessas pacientes. E o botox, né, na área ocular, também feito com médico oftalmologista ou médico dermatologista, você pode fazer sem problemas, né? Ele dura alguns meses, dura 4 meses, depois tem que fazer novamente. Mas tem muita gente fazendo, tem várias clínicas que as pessoas não são médicas, né? Tem que o ideal é fazer com médico. Na verdade, tem que ver o licenciamento, né, da pessoa e o seu conselho se permite, né? Hoje em dia teve algumas permissões aí mais abrangentes, Jane. Acho que não vale a pena a gente entrar nisso. Entendi. Mas cada conselho vai ver ali, vai estar notificando o que esse profissional pode fazer ou não. Entendi. Então, de preferência, procurar um profissional já aí tarimbado, com muita experiência, Sim. né? Selecionar bastante. É como cirurgia plástica, né? Você procurar uma clínica bem conceituada. Sim. Juliana Vaz, do bairro Tupi. Na rua dela, um cara... Meu Deus... Na rua dela, um cara vende lente de contato com preço inacreditável. O preço está fantástico. E ele fala que é Bauschilombe. Ela quer saber se existe falsificação de marca de lente de contato, se é melhor ela pagar um pouquinho mais caro na ótica ou se ela pode confiar nesse amigo dela. Olha, é muito complicado, hein? Hoje em dia pode ter falsificação de tudo, né? Eu ainda não vi de lente de contato, né? O que eu posso te orientar é o seguinte: pegue essa caixa da lente de contato dele e veja atrás, tem bem pequenininho escrito prazo de expiração. Pode ser que seja original e o prazo esteja já expirado e por isso ele está vendendo mais barato. E se estiver expirado, não compre, né? As lentes de contato geralmente têm prazos bem longos. Se você comprar uma esse ano, você vai ter 5 anos de prazo para usá-las. Então, olhe esse detalhe, né? Olhe se ela está totalmente lacrada, né? Com isso, a princípio, deve ser original.
mas eu ainda não confiaria e compraria direto de um fornecedor que esteja realmente cadastrado para essa venda. Né? Acaba que muitas vezes para a saúde o barato pode sair caro, né? Então, se for falsificado, pode fazer mal para os seus olhos. É isso aí, exatamente. O Saulo Capanema, do bairro Santa Mônica, ele usa mais lente de contato que óculos, mas ouviu algumas pessoas falando que o óculos protege da Covid. Ele quer saber se é verdade. Sim, é verdade. O óculos, ele é uma das áreas protetoras porque o olho pode ser a fonte primária de contaminação. Então, vamos dizer que esse balcão esteja com Covid, eu passei minha mão no balcão e em seguida passei minha mão nos meus olhos. Eu posso pegar a Covid pelos olhos. Então, apenas pelo fato de eu estar de óculos, eu já estou me dando uma proteção extra. Eu mesma usava lentes de contato todos os dias antes do Covid e com o Covid eu decidi deixar minhas lentes apenas para comemorações especiais. Estou usando óculos todos os dias, por ser realmente uma fonte extra de proteção. É isso aí. Luiz Carlos Gonçalves, do bairro Cidade Nova. À noite, a visão de todo mundo é pior? Na verdade, não. Tem algumas pessoas que enxergam muito bem à noite, né? Mas algumas doenças da retina, que os bastonetes, que são essas células que a gente precisa que estejam bem para que você enxergue à noite, que elas não funcionam bem, então algumas pessoas têm, de algumas deficiências, uma visão noturna pior. Entre elas, a mais comum chama retinose pigmentar. Então vamos para a nossa última pergunta de hoje. A Clarice Maia, do bairro Sion. Ela ouviu falar em distrofia hereditária da retina. Ela quer saber o que é, se é uma doença mesmo hereditária e como é que a pessoa fica sabendo se pode ter isso. A distrofia hereditária da retina é um termo genérico para várias doenças. E essas doenças todas, né, elas são realmente genéticas. Então, se alguém na sua família tem, é importantíssimo que todos os familiares façam o mapeamento de retina. O mapeamento de retina é feito no consultório oftalmológico, é um exame super rápido, pinga um colírio para dilatar os olhos e o médico faz esse exame, né, no próprio consultório. E esse mapeamento já vai te falar se a sua retina é totalmente normal ou se tem alguma chance de você ter herdado essa doença. Então, se algum familiar seu tem, faça um mapeamento de retina. É isso aí. Então está respondida a sua pergunta. Muito obrigada pela participação mais uma vez de todos vocês. Nós conversamos com a doutora Jennifer Daltro, ela que é diretora técnica e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. O CRM-MG dela é o 41729. Muito obrigada a todos pela participação. Agora são 6h42 e aguardo você, doutora. Até a próxima semana. Muito obrigada, até mais.